Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Renato Souza Duque. Silêncio é questão de ordem. Sim. Na verdade, não é questão de ordem, os dois pedidos não são bastante objetivos. A defesa se opôs contra a realização do ato, Vossa Excelência já liberou acerca do termo, portanto a matéria na via ordinária está feituosa. Mas a defesa só pediria que Vossa Excelência, então, nesse ato, adotasse a mesma premissa que adotou quando no interrogatório do acusado Antônio Palocci. Naquele ato específico, Vossa Excelência interveio nas respostas do então interrogando e eu advertiu que o esteio das respostas deveria ser aquele estribado na exordial acusatória em relação aos personagens daquela denúncia, sob pena de violação ao devido processo legal. Então esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é que tão logo ocorra o interrogatório, Vossa Excelência possa abrir prazo para a defesa consultar os seus constituintes acerca de diligências necessárias. Doutor, aí tem duas questões, né? Quem define o que vai falar no processo é o acusado, não é o juízo. Né? O momento que o acusado tem exercendo para a defesa. Não cabe ao juízo dizer, diga isso, não diga aquilo. Se eu entender que tem uma questão que não foge à pertinência no momento, eu coloco isso. É uma questão de coerência em relação às intervenções que Vossa Excelência fez, não foram muitas, acho que foram duas, no interrogatório do Correio, e a defesa, inclusive, tacitamente... já está indeferida a questão, doutor, certo? Já ouvi, já indeferi. A outra questão é qual que é mesmo? Prazo? Olha, sempre que tem uma prova nova no processo, a defesa tem prazo para eventualmente requerer alguma coisa. Perfeito. 5 dias, certo? Agradeço. Bem, então vamos lá. Senhor Renato de Souza Duque, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Foi, na verdade, sua defesa e o senhor que pediram esse depoimento. Então, lhe indago, o senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor pretende falar? Eu sempre quis falar e realmente eu pedi para ser reinterrogado e eu gostaria de agradecer esse juízo aí, essa oportunidade. Seu defensor afirmou na petição que haveria alguma espécie de intenção de colaboração, mas não existe nenhum acordo formal, correto? Estou ciente disso. Então o senhor não está numa posição formal de colaborador, deixar isso claro ao senhor, certo? Mas eu gostaria de deixar claro que a minha intenção aqui é de atuar como colaborador, dizer a verdade e esclarecer o que for possível, o que estiver ao meu alcance, nesse caso e em outros casos que o senhor julgar necessário. Perfeito. Eu vou só fazer então uma advertência ao senhor que eu fiz em casos similares, que embora o senhor tenha esse direito ao silêncio, porque o senhor ainda não é um colaborador formal, e embora o senhor não seja responsabilizado por um eventual falso testemunho, se por exemplo o senhor, nesse seu depoimento, imputar falsamente crime a outra pessoa, isso não estaria coberto pela sua posição de acusado. Tá? Então nós temos o crime, por exemplo, no nosso Código Penal, de denunciação caluniosa. Então, se o senhor imputar falsamente crime a outra pessoa, o senhor responde criminalmente, mesmo não tendo acordo, ou mesmo estando na posição de acusado, certo? Eu estou ciente e o que eu disser aqui vai ser a verdade. E também vou fazer uma advertência que fiz em relação a outras pessoas que vieram aqui informalmente também afirmando que gostariam de colaborar, que o que interessa à justiça é unicamente o esclarecimento dos fatos, da verdade, certo? A justiça não tem aí por propósito condenar ou absolver ninguém e vai julgar segundo as provas, certo? Estou ciente disso, obrigado. Senhor Renato Souza Duque, então algumas perguntas gerais primeiro, o senhor já declarou isso já tem no processo, mas enfim. O senhor assumiu essa posição de diretor de serviços e engenharia da Petrobras quando? Só uma retificação, o cargo é de diretor de serviços. A engenharia faz parte da diretoria de serviços. E eu assumi em 31 de janeiro de 2003. E o senhor permaneceu nessa posição até quando? Até no dia 29 de abril de 2012. Há uma afirmação do Ministério Público que essas indicações para as diretorias da Petrobras sofriam influência política de partidos específicos. O senhor confirma se isso acontecia ou não? Eu confirmo. O senhor sabe me dizer assim como o senhor chegou nessa posição de diretor de serviços?
O senhor era um empregado de carreira da Petrobras? Empregado de carreira, eu entrei na Petrobras em 78, não sei se interessa o senhor fazer um histórico. Não, não tem necessidade no momento. Tudo Mas bem. assim, houve alguma influência política para que o senhor chegasse ao cargo de diretor? Houve uma indicação do meu nome para o senhor Silvio Pereira, que ele estava num grupo encarregado da formação da equipe que iria assumir o novo governo. E qual foi o desdobramento a partir daí? Bom, a partir dessa indicação, ele, de posse do meu currículo, ele me chamou para uma entrevista. Essa entrevista ocorreu em São Paulo, no Hotel Sofitel. E essa entrevista durou cerca de 3, 4 horas. Uhum. Após essa entrevista, eu me despedi. Não se disse para qual cargo seria. Eu estava sendo entrevistado para assumir uma posição que eu não sabia qual. Só para deixar isso claro. Sim, sim, sim. Isso aconteceu em dezembro de 2002. Certo. Em janeiro de 2003, eu fui chamado pelo então presidente Zé Eduardo Dutra para também com uma conversa. Essa conversa durou uma manhã inteira. Uhum. E ao término, ele disse: olha, eu estou satisfeito com o que nós conversamos e vou aprovar a indicação do seu nome para compor a diretoria da Petrobras. Você está sendo indicado como diretor de serviços. Uhum. Isso aconteceu, meu nome com o meu currículo foi apreciado pelo Conselho de Administração da companhia e foi aprovado. Quem que encaminha o nome dos diretores para o Conselho de Administração? É o governo, é o acionista majoritário. Do governo? Mas algum órgão específico do governo? Não. Não sei dizer para o senhor exatamente. Não sei se é a Procuradoria, Uhum. mas existe uma indicação do governo. Certo. Há uma afirmação também do Ministério Público que tanto o senhor como outros diretores da Petrobras tinham entre as funções uma obrigação de arrecadar recursos para partidos políticos ou agentes políticos. Isso acontecia mesmo? Isso não era uma obrigação, era, digamos, uma consequência. O senhor pode esclarecer? Quando existia um contrato, seja ele qual fosse o contrato, que corria numa licitação normal, o partido, ou o tesoureiro do partido, normalmente procurava a empresa pedindo contribuição. Uhum. E a empresa normalmente dava, porque era uma coisa institucionalizada já na companhia. Isso. Mas essa contribuição era uma contribuição em cima de contratos, isso? Da Petrobras? Normalmente em cima de contratos da Petrobras. A empresa ganhava um contrato e era procurada para fazer doações. O senhor tinha conhecimento disso na época? Tinha conhecimento disso, sim, senhor. Isso lhe era o senhor que solicitava essas contribuições? Como é que funcionava? Não, como eu disse, era algo institucionalizado já. Uhum. Hoje, vendo o que aconteceu, eu devo dizer para o senhor que eu me arrependo de ter cometido ilegalidades e ter permitido que essas ilegalidades acontecessem. E havia alguma espécie de divisão entre as agremiações políticas das várias diretorias da Petrobras? Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, Uhum. do Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. E o senhor conversou sobre esse assunto com agentes políticos do Partido dos Trabalhadores? Não, especificamente não. Nada me foi pedido, tem que fazer. Era algo que realmente era institucionalizado. Sei. Mas o senhor não conversou com ninguém a respeito dessas Não, todos contribuições? sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. E permaneceu até a sua saída? Permaneceu até a minha saída. Isso envolvia todos os contratos da Petrobras, alguns deles, ou como é que se fazia essa distinção? Não, envolvia todos os grandes contratos. Os contratos menores, não havia essa questão. Eu estou falando de contratos 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, aí realmente essas empresas eram procuradas. Quem que era responsável por arrecadar esses recursos para o Partido dos Trabalhadores junto às empresas?
eram os tesoureiros, né? Inicialmente o Delúbio, depois o Paulo Ferreira e posteriormente o Vacari. O senhor tratou com algum deles a respeito desse assunto? Tratei com os três. Com os três tesoureiros eu tratei desse assunto. Com os três tratou desse assunto envolvendo a arrecadação de valores desses contratos da Petrobras. Eu sabia que isso acontecia Aham. e permiti que acontecesse. E o senhor também, vamos dizer assim, deu aval a essas solicitações dos tesoureiros junto aos dirigentes das empresas? Não havia necessidade do aval, Meritíssimo, Mas o porque senhor nunca foi consultado, por exemplo? por empresas não. Hum. Não. E o senhor dizia não havia necessidade do aval, por quê? Porque, como eu disse antes, era algo institucionalizado. Uhum. Eu não precisava chegar na empresa e falar, vocês têm que contribuir, até porque não tinha que contribuir. Não era algo obrigatório. Ganhou a licitação, vai levar a licitação. Vai executar a obra. Então, por que pagavam? Essa é a questão, né? Não tinha necessidade. O senhor também recebeu valores? Também recebi, sim, senhor. E me arrependo. E como é que isso funcionava? O senhor solicitava esses valores? Como é que isso Não, procedia? eu nunca solicitei, Meritíssimo. Eu peço que o senhor consulte todas as empresas, inclusive as que estão atuando como colaboradoras, elas podem afiançar o que eu estou dizendo. Eu nunca pedi nenhum benefício em proveito próprio. Existia um esquema que o Barusco conduzia, o Dr. Pedro Barusco, e eu aceitei receber esse dinheiro. Ele que providenciava a conversa com as empresas, ele que providenciava os depósitos do dinheiro, e meu erro foi ter aceitado. Uhum. E gostaria, desde já, Benedito, se o senhor me permitir, dizer que o dinheiro que tem, eu gostaria de assinar qualquer documento, eu não sei qual é o documento necessário, para repatriar o mais rápido possível, não tenho interesse nenhum com relação a isso. Certo. Para esclarecer um pouquinho melhor, e como é que funcionava assim? O senhor recebeu quanto? Tinha algum percentual fixo nos contratos ou era negociado a cada contrato? Como é que funcionava? Existia que eu posso dizer para o senhor, uma referência. Hum. Essa referência seria de 1%. Esse 1%, o que o Barusco chamava de casa, ficava com metade, 0,5%, e o resto ia para o partido. Mas isso era uma referência, nem todos os contratos se praticava esse percentual. E se alguém também se recusasse a pagar, não tinha nada não existia nenhuma penalidade. Uhum. Como é que acontecia na prática? De tempos em tempos, o Barusco me informava, eu vou te remeter um valor X. Ele nunca especificou, vou remeter um valor X de determinada obra dado por determinada empresa. Sei. Então, eu posso dizer para o senhor o seguinte, meu sigilo bancário está disponível, eu não tenho como identificar quem fez os depósitos. Mas o senhor não mantinha algum controle, por exemplo, do que o senhor tinha a receber em relação a esses acertos? Esse controle, o Barusco disse que eu era preguiçoso em relação ao trato com o dinheiro. Não é questão de preguiça. É que realmente, quando atingiu, principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse que você está falando? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. Uhum. Então, a partir daí, eu nem Como controlava. é que o senhor recebia esses valores da sua parte? A minha parte eu recebia em conta no exterior. Conta no exterior. Também chegou a receber em espécie aqui no Brasil? Não, senhor. Eu fui acusado de ter recebido dinheiro em espécie por alguns delatores, e eu nego, porque não aconteceu. E se pegar a delação, por exemplo, do senhor Júlio Camargo, e quando fizeram a pergunta para ele, ele responde, não, isso não acontecia porque o Duque era muito cuidadoso. Uhum. Então não era questão de ser cuidadoso ou não ser cuidadoso, eu realmente não aceitava pegar dinheiro aqui. Eu estou confessando para o senhor que eu cometi o crime, Sim. mas aqui no Brasil eu não peguei dinheiro em espécie. O senhor mencionou o senhor Pedro Barusco, também recebia esses valores, não é? Sim. Mais agentes da Petrobras?
Não, eu acredito que, pelo que eu estou vendo hoje, sim. Não, Mas o senhor sabia na época. não sabia. O senhor sabia que o Paulo Roberto Costa Sabia, recebia? Paulo Roberto eu sabia. Por que o senhor sabia? Eu sabia que era a diretoria dele, eu sabia que tinha muito mais negócios Ah, do que na diretoria de serviços. Ele uma vez comentou comigo que o partido para o qual ele prestava serviço, vamos chamar assim, era um partido que exigia contribuições, o que não acontecia com o Partido dos Trabalhadores. uhum, Né? Então, eu sabia que o Paulo Roberto recebia dinheiro. sei. E o pessoal da diretoria internacional, por exemplo, o Nestor Severo, esse pessoal. Eu nunca tratei desse assunto com o Nestor Severo, O senhor Zelada. a menos, desculpe, a menos numa ocasião de um contrato de uma plataforma da área internacional que ele ganhou um dinheiro fruto de uma intermediação que eu fiz. Uhum. Só isso. E dentro da diretoria de serviços, não tinha gerentes, por exemplo, que recebiam fora o senhor Pedro Barusco? Não, na época não que fosse do meu conhecimento. Hoje eu estou vendo que sim. Tem um processo que o senhor foi condenado criminalmente, que é uma referência a duas contas que o senhor manteria no banco Júlio Bayer, em Mônaco, offshore Musart Overseas e Pamori Assets. Cada uma as duas juntas têm um saldo de cerca de 20 milhões de euros. Essas contas são do senhor mesmo? São. Esse dinheiro é do senhor mesmo? São, e eu gostaria novamente de enfatizar o meu interesse de assinar uma repatriação, o que for necessário, para que esse dinheiro venha e volte aí para quem de direito. Esse dinheiro é fruto desses recebimentos? É fruto de dinheiro que o Barusco encaminhou através das empresas. Dinheiro de corrupção, então? Sim. E o senhor mencionou, o senhor renuncia, então, a esses valores? Sim, senhor. E outras contas que o senhor tem com saldos lá fora? A outra conta é do Banco Kramer, também renuncio. Só essas três? Sim. Acho que cabe uma explicação, se eu me permitir. Sim. Tem uma acusação de que durante o curso da Lava Jato, parece que como uma falta de respeito com a operação, eu movimentei dinheiro na conta de conta da Suíça para Mônaco. Sim. Isso ocorreu, mas só quero deixar claro que não foi por desrespeito a ninguém ou nada. É que o banco exigiu que o dinheiro fosse tirado. Banco na Suíça? Banco na Suíça. Então, em função dessa exigência que houve a transferência. Certo. Para deixar claro que não houve intenção de esconder. E o senhor mencionava aí no seu depoimento, as empresas pagavam por quê? Eu pensei já muito sobre isso. Se eu me permitir, eu acho que tem pelo menos 5 razões. Se me permitir. Sim. A primeira razão, como eu disse, institucionalizado. Já era, não iniciou com essa administração, com a minha administração, já vinha de outras administrações. Segunda razão, era uma maneira que empresas tinham de roubar os seus parceiros em determinadas obras. Roubar, não sei se o termo está forte, mas é dizer, ó, eu vou pagar uma propina para fulano e acaba não pagando aquele total, não pagando nada e embolsando. Sim. Né? Uma outra razão é diretores de empresas roubando as suas próprias empresas. A gente vê vários casos desses nesses processos que a gente está acompanhando aí. Tem uma outra questão, que são os agentes, que vendem dificuldade, né, para ganhar facilidade. Eles dizem para determinadas empresas que elas só vão operar se pagarem e acabam com isso criando um espírito propício para propina, e quando não haveria a mínima necessidade. Mas esse não é o caso, esse clima não vinha dos próprios agentes da Petrobras?
de Não criar essa dificuldade? necessariamente, não necessariamente. Tem vários casos em que hoje a gente olha e vê que o agente ganhou o dinheiro, não passou para ninguém, ele embolsou o dinheiro e quem pagou fez o serviço, executou a obra e ponto. Tá. Não era uma condição. Tem mais alguma razão? Não. Bom, eu falei sócio roubando sócio, eu falei diretor roubando a sua própria empresa. No momento, tem mais uma, mas se eu me lembrar, eu falo para Isso você. não estava relacionado com os convites, por exemplo, para encaminhar nas licitações? Não, senhor. A Petrobras tem um cadastro muito forte, né? Uhum. É difícil você conseguir ser cadastrado na Petrobras. Uhum. As comissões tinham toda a autonomia para escolher as empresas que seriam convidadas. Como é que é feita a escolha? Determina linhas de corte em determinados itens, Uhum. tipo a avaliação em segurança, meio ambiente e saúde, a questão jurídica, a questão financeira, a questão de capacidade de realizar a obra. Então, tudo tem notas no sistema. Então, a comissão faz essa linha de corte e encaminha para a diretoria. Se alguma empresa estiver dentro desse range das empresas selecionadas e não estiver constando, a comissão tem que dizer o motivo. Então, não é por aí que isso funcionava. Alguns dirigentes de empreiteiras afirmaram que eles se ajustavam entre eles para participar das licitações da Petrobras, ou seja, fraudavam lá licitações da Petrobras. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, do jeito que eu estou vendo hoje, não, senhor. O que acontece é que a Petrobras tem um corpo técnico muito forte. Tem o quê? Um corpo técnico muito Sei. forte. Né? E, por exemplo, na área de engenharia eu devia ter no mínimo 50 engenheiros trabalhando com orçamentação. Uhum. Então a Petrobras contrata dentro do orçamento dela. Sei. Né? Quanto mais informações tem para fazer o orçamento, menor é o range entre o preço inferior e o preço superior. Se você tem poucas informações, você aumenta esse range. Estou falando em relação a informações de projeto. Sei. Então, a maneira como isso é operado dentro da companhia, eu, por exemplo, não tinha acesso a orçamento. Sim, mas esses ajustes de licitação entre as empresas que participavam da licitação, o senhor não tinha conhecimento? Meritivo, eu fui uma vez instado por duas empresas a fazer um esquema para determinar que obra iria para cada empresa. Uhum. Falei, isso jamais eu faria, porque se o dia que alguém fizer alguma coisa desse tipo na Petrobras, quem ganhar vai achar que ganhou com preço ruim, quem ficar de fora vai achar que foi prejudicado. Sei. Então, eu não vou fazer isso. Mas nós vivemos uma época, nesse período de 2003 a 2014, onde a quantidade de obra era tão grande, que tinha obra para todo mundo. Então eu não vou dizer para o senhor que é natural que as empresas conversassem para ver qual era a preferência de cada um. Mas fosse qual fosse a preferência da empresa, ela ia ter que fazer a obra no preço da Petrobras. Eu não contratava a qualquer preço, quer dizer, quando eu digo eu não contratava, a comissão de licitação não iria indicar para a contratação um preço que fosse superior àquele estimado. Nessa questão de destinação de valores de propina, né, em contratos da Petrobras, o senhor mencionou que iam valores para casa, né, para os Sim, agentes da senhor. Petrobras, e outra parte é para os partidos, isso? Sim, senhor. Tinha também destinação para agentes políticos, valores específicos? O que o senhor denomina agente político, por favor? Sei lá, deputado, membro de partido específico. Não, esse dinheiro que ia para o partido era distribuído entre esses agentes políticos para fazer face à campanha. Se esse dinheiro que ia para o partido era usado para benefício próprio ou para interesses privados, eu não posso afirmar para o senhor. Em outro processo, há algumas afirmações de direcionamento desses valores para o ex-ministro José Dirceu. O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito?
vou voltar um pouquinho, se você me permitir, Tá. porque esse é um assunto recorrente na minha carreira, né? Todo mundo diz que... Tem gente que diz que eu tinha parentesco com o José Dirceu, outros que foi indicação. Até onde eu sei, quando desse processo da minha escolha para a diretoria, houve um embate entre o Delúbio e o Silvio Pereira. O Delúbio defendia um outro nome para a diretoria de serviço, defendia o nome de Irani Varela, que era o meu antecessor, foi o meu antecessor na Petrobras como diretor de serviços. E o Silvio Pereira defendeu o meu nome. Uhum. E o José Dirceu, então ministro, foi chamado para dar uma decisão. Uhum. E isso eu fiquei sabendo a posteriori. Sei. E a decisão dele foi clara, ele falou assim, não, o PSDB já está contemplado na diretoria da Petrobras, Uhum. e eu não vou colocar na diretoria da Petrobras atender um pedido do Dr. Aécio Neves. Uhum. Então, quem vai ficar na diretoria é Renato Duque. Sei. Então, eu acho que esse fato fez com que, de alguma maneira, Hum. eu ficasse ligado a essa imagem de José Dirceu. Sei. Mas o senhor não tem conhecimento de direcionamento específico de valores em favor do senhor José Dirceu? Hoje eu tenho em função do que eu leio aqui. Na época, o que eu posso afiançar para o senhor é que ele nunca me pediu nada. O senhor encontrava-se pessoalmente com ele? Encontrei algumas vezes. Sei. Encontrei não mais do que meia dúzia de vezes, mas nesse tempo, sim. O senhor Milton Pascovitch Na casa de declarou... Milton, a maioria. O senhor Milton Pascovitch declarou que repassou dinheiro de valores para ele desses contratos, o senhor não tinha conhecimento? Não, não tinha conhecimento. E o senhor Júlio Camargo também declarou isso? O Júlio Camargo, ele, de alguma maneira, ele deixava transparecer para mim que dava favores, prestava favores para José Dirceu. Uhum. E eu participei de jantar na casa de Júlio Camargo, com a presença de José Dirceu, onde o Júlio Camargo citava alguns desses favores, do tipo, e aquela viagem que você fez, o avião, você gostou? Querendo passar uma intimidade. E o José Dirceu não retrucava. Uhum. Então, o que me fazia entender que realmente existia ali um relacionamento. E no que se refere ao ex-ministro Antônio Palocci, o senhor conhece ele pessoalmente? Conheço o Antônio Palocci, ele foi do Conselho de Administração da Petrobras, se não me engano, até 2006. Uhum. Então, em função das reuniões da diretoria, a gente conviveu durante esse período todo. Uhum. Depois que ele saiu do conselho, me parece que ele retornou mais tarde, também convivemos. E fora isso, eu tive uns 2 jantares também na casa de Júlio Camargo com Antônio Palocci. Sendo que nesses jantares, diferentemente de José Dirceu, ele não dava espaço para o Júlio Camargo ter maiores intimidades. Então, nas 2 vezes eu saí dali com aquela impressão, assim, o que eu vim fazer aqui? Uhum. Porque não tinha, era um relacionamento puramente normal, assim, Mas nada conversavam foi sobre o tocado. que nesses encontros? Política, futebol, situação internacional, nada específico Petrobras. Às vezes, ele perguntava, poxa, aí o que você acha da situação da Petrobras, em tal área? Nada Esses específico. tesoureiros que arrecadavam valores dos contatos da Petrobras, o senhor mencionou o senhor Paulo Ferreira, o senhor Delúbio Soares e o senhor João Vacari, isso? Sim, senhor. Eles atuaram sucessivamente ou atuaram ao mesmo tempo? Vamos dizer assim, cada um sucedeu o outro ou... Oficialmente, cada um sucedeu o outro. Tá. Mas e nessa arrecadação? O Vacari, eu conheci o Vacari em 2007. É. Ele ainda não era tesoureiro e ele começou a atuar na arrecadação. Quer dizer, ficou uma coisa à parte. Sei. E por quê? Tu vai me explicar? Porque, nessa época tinha outro tesoureiro. porque então o presidente Lula determinou isso. O senhor pode me esclarecer essa afirmação? Posso, sim, senhor. Eu fui chamado a Brasília. Eu não sei se eu falo os nomes todos, por quem me chamou.
Aí fica a critério do senhor. Se Eu fui envolver chamado, pessoas com foro privilegiado, é eu fui melhor chamado não a registrar Brasília e foro. essa pessoa falou assim, olha, você vai conhecer uma pessoa indicada pelo... Ele fazia esse movimento, não citava o nome. O Lula tinha, o presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Hum. Então, ó, você vai receber uma pessoa que está sendo indicada e ele vai conversar com você. Ele vai ser agora quem vai atuar junto às empresas que trabalham para a Petrobras. Foi quando eu conheci o Vacari em 2007. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua descrição. O senhor foi chamado a Brasília. Por um ministro de Estado da época. Tá. Essa pessoa tem foro privilegiado hoje? Não, acho que hoje não. Então, se o senhor quiser dizer o nome. Foi o senhor Paulo Bernard. Tá. E como é que foi mesmo? Paulo Bernardo chegou, falou que a partir de agora você vai ter contato com uma pessoa chamada Vacari, João Vacari, vai te procurar e ele vai fazer os contatos com as empresas. Isso foi em 2007. 2007. Tá. E a partir daí até o Vacari assumiu essa posição e depois ele se tornou o tesoureiro oficial do partido e continuou. Tá. Eu vou interromper um minutinho para eu tomar mais do áudio e já retomamos. Então, nessa ação penal 505-49-32, continuidade do depoimento do senhor Renato Souza Duque. Eu não entendi nesse relato que o senhor fez, agora o que o presidente Lula tinha a ver com isso? Que foi, segundo Paulo Bernardo, o Lula que tinha determinado isso. O Paulo Bernardo que afirmou o senhor. Sim, senhor. E qual que era o seu papel nisso? Por que ele afirmou isso? Porque a partir desse momento, passei a ser procurado por Vacari. Tá. E nessas conversas que eu tinha com o Vacari, né, que acabou se transformando em amizade, nós conversávamos sobre diversos assuntos, inclusive sobre Petrobras. Mas o Vacari tinha uma capacidade tão grande de interlocução, chamar assim, que às vezes ele sabia muito mais de resultado de licitações do que eu mesmo. Né? Eu não precisava passar informações para o Vacari procurar as empresas, como muita gente pensa. Sim. Ele mesmo já sabia, já procurava, e de vez em quando ele comentava comigo, empresa tal, ela está com problema ali, não está pagando, não sei o quê. E o senhor Mas nunca fazia nunca foi no sentido de pedir ajuda ou nada. Mas Só o senhor não comunicar. falava nada daí para os empresários? Não, senhor. O senhor já teve reuniões com o Vacari e com algum dirigente de empreiteira? Conjunto? Já tive encontros, não reuniões. Encontros, estou dizendo, sociais, um jantar, uma coisa assim, mas reunião para tratar de assunto específico, não. E eu perguntei ou melhor ainda, aqui para o específico objeto dessa acusação, a diz respeito a essa questão das sondas, do pré-sal, da Sete Brasil. Sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu nesse caso? Qual foi sua participação nesses projetos? A minha participação nesse projeto foi técnica, como diretor de serviço. A área de engenharia era ligada a mim, nós participamos, a área de engenharia participou dos processos, em um como coordenador da licitação e o outro como membro. O senhor Pedro Barusco prestou depoimento, diz que nesses contratos envolvendo essas sondas do pré-sal também teria havido a definição de um percentual de pagamento de propina em cima dos contratos. O senhor confirma ou não? Eu confirmo. O senhor pode me descrever então como isso aconteceu, como isso foi definido? Pois não. Eu saí da Petrobras, como eu disse anteriormente, 29 de abril. Esses contratos foram aprovados um pouco antes da minha saída. Acho que ainda em abril a diretoria da Petrobras aprovou a contratação. Sim. Mas, efetivamente, esses contratos só foram assinados, posso estar me enganando com data, porque já tem tempo, acho que em agosto. Após agosto, eu acredito,
doutor juiz? Em mês de outubro, o Vacari perguntou para o Barus como é que estava essa questão. O senhor estava junto? Eu não entendi. Eu estava Como é que o senhor junto, sabe? eu estava junto. Como é que estava essa questão da participação das empresas nesse dinheiro ilícito? Uhum. O Barusco deu aquela, sabe, vou ver. Eu acredito que o Barusco queria que o partido ficasse excluído de alguma vantagem. Ele já, acredito, que ele já estava conversando com as empresas, porque logo depois ele volta, ele Barusco, e diz para o Vacari que ele tinha fechado com todos os estaleiros a participação de 1% em cima dos contratos. Sim. Sendo que Keppel e Jurong tinham fechado 0,9%. E ele propôs, nessa ocasião, uma divisão ao estilo que ele praticou na engenharia, com 0,5% para metade, né? Que no caso 0,9 seria 0,45. Metade para o que ele chamou de casa e metade para o partido. Esse acerto envolvia o estaleiro Enseada Paraguaçu também? Pelo que o Barusco afirmou naquela ocasião, envolvia todos os estaleiros. Certo. Eram 5, se não me engano. E como é que foi o desdobramento? Ficou metade, metade nesse caso? Sim, o desdobramento pela primeira vez em todos esses anos, o Vacari não deu uma posição final. O Vacari falou assim, olha, nesse assunto específico, eu vou consultar o Antônio Palocci, ele citou como doutor, se referia a Palocci como doutor ou doutor Antônio, nunca como Palocci, porque o Lula encarregou o Palocci de cuidar desse assunto. Ele afirmou isso? Ele afirmou isso para mim. Quem estava presente? Eu. Esse assunto, eu estava presente, depois eu vou explicar mais à frente. Eu cheguei a relatar isso para o Barusco. Sim. Aí o Vacari tem essa conversa, retorna e diz, olha, a posição não é de 6-6, a posição é de 1/3, 2/3. 1/3 para casa e 2/3 para o partido. Aí o Barusco falou, isso não é um absurdo, eu que trabalhei, eu que fiz tudo, eu que conversei, eu que estruturei, eu que tudo, e eu vou ficar com a menor parte. E eu falei, ó, eu intervi, eu estava presente, falei, Barusco, calma, porque você pode ser tirado daí também e acabar ficando com 0. Acho que é bom você não reclamar. Aí ele acabou aquecendo. Então ficou certo, 1/3 para a casa e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores. Isso foi aproximadamente que época? Esse entendimento já estava, acredito, lá para novembro de 2012, eu já tinha saído da companhia já há alguns meses. E o senhor chegou a receber daí pagamentos efetivos relativos a essas contratações? Essa é uma outra questão que eu acho que vale esclarecer. Esse dinheiro da casa, esse 1/6, né, porque seria 1/3, o Barus criou a figura de casa 1 e casa 2. Sim. Ele pediu que eu recebesse casa 1, e esse recebimento de casa 1 seria uma parte para ele, uma parte para mim. Tá. No casa 1. E no casa 2 ele ficaria com o Ferraz e posteriormente com o Musa, recebendo casa 2. E eu me lembro que quando chegou para fazer um depósito, ele não me falou de quem seria, hoje eu sei que foi da Jurong, em função dos processos. Ele disse que teria que fazer um contrato para receber o dinheiro. O banco exigia um contrato. Eu falei, Barusco, eu não vou fazer contrato porque o dinheiro não é meu. Ele falou, não, deixa que eu faço então o contrato. E ele fez o contrato, ele assinou o contrato. Sim. Então, do mesmo jeito que o banco mandou
saldo, mandou tudo, eu acredito que o contrato deva ter lá e isso comprova o que eu estou dizendo. Mas isso foi depositado numa conta No Banco controlada pelo Kramer. senhor? É? No Banco Kramer. Aquela conta Que o Drenos? É, exatamente. E quanto foi aproximadamente que o senhor recebeu? Olha, eu não sei exatamente, eu acho, que, se não me engano, 3 milhões e 800, uma coisa desse. Esses valores combinados com esses estaleiros, eles iam ser pagos Ao longo da obra. ao longo da obra. Então o senhor só recebeu parte Sim, senhor. do que foi acertado. Sim, senhor. O valor mesmo combinado era bem maior. Na época eu fiz uma planilha, Aham, só para ter uma ideia do que daria. A parte de 1/6 daria 33 milhões de dólares. sei, Então, se multiplicar isso por 6, vai dar quase 200 milhões. certo. E em relação à parte que ia ser paga ao partido político, como é que ficou definido esse pagamento pelos estaleiros? Sim, os 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. Ele afirmou isso pro senhor? Ele afirmou isso para mim e eu, na época, conversei com o Barusco e passei essa informação para ele. Falei, Barusco, olha, você não está lidando com um peixe pequeno. A gente está falando aqui de peixe graúdo. Né? Aham. Porque o Barusco podia querer dar uma... E quais estaleiros Confundido. queriam pagar essa parte política? Todos os estaleiros, conforme avisei o senhor aí, informei o senhor, todos os estaleiros se comprometeram com o Barusco de pagar. O que efetivamente pagou eu não sei. O Barusco é que fez o acompanhamento todo. Depois o senhor conversou lá com, por exemplo, com o Vacari, ou o senhor teve conhecimentos, por exemplo, o estaleiro em Sá do Paraguaçu pagou? Eu não sei afirmar para o senhor. O que acontece é que para montar um estaleiro são 2 bilhões de reais de investimento. Eu não sei se criaram um problema para pagar. Agora, na divisão, o Vacari, quando aceitou a divisão por estaleiro, ele falou assim, olha, se alguém tiver algum tipo de problema de recebimento, nós vamos sentar e vamos renegociar isso. Sei. E o Barusco confirmou. Então, mas não, que eu saiba, não chegou a ter essa nova discussão. E o que que esses estaleiros... Eu perguntei genericamente para o senhor anteriormente sobre esse assunto, mas em relação a esses contratos do Petrobras, Sete Brasil e estaleiros, por que que as empresas pagaram? O que que elas obtiveram? Obtiveram alguma coisa em troca? Qual que foi a... Não tiveram absolutamente nada em troca. Nada, nada em troca. A Petrobras não tem nenhum relacionamento com o estaleiro. Nenhum. O estaleiro recebe da Sete do Brasil. Né? A Petrobras só vai pagar alguma coisa quando a Sete do Brasil entregar a sonda de perfuração para operar. A partir desse momento é que a Petrobras começa a pagar. Então a Petrobras não teve nenhum relacionamento com os estaleiros. E o senhor era da Petrobras, o senhor não era da Sete, por que que estavam pagando o senhor? Desculpe, eu não era nem da Petrobras. O Eu senhor saí em tinha abril. saído, né? Eu Sim. saí em abril, Mas nós estamos era, falando né? de outubro, novembro, por aí. Né? Não era mais Petrobras. Por que que estavam Eu era um pagando? aposentado cuidando de neto. Ah, Né? Puramente isso. Era um aposentado cuidando de neto. Por que que eu ia receber? Porque o Barusco pediu para usar a minha conta. E para isso ele me pagaria um percentual do que ele depositasse na conta. Não foi porque eu participei de Mas o senhor ilícito não na Sete. participou da elaboração desse projeto enquanto o senhor estava na Participei ativa da como Petrobras? técnico. Participei como técnico. Mas não houve nenhum benefício para ninguém, não houve nada. O senhor tratou desses assuntos de propina com o senhor Rogério Araújo, da Odebrecht? Não, senhor, nunca tratei de propina com nenhuma dessas pessoas. Com o Márcio Faria. Nem com o Márcio Faria. No processo na folha 88, tem um e-mail do senhor Rogério Araújo, que é datado de 4/4/2011.
Ele diz o seguinte: estive hoje, diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. As indicações estão na linha de que não serão contratadas. Exploração e produção precisa declarar preços excessivos para cancelar bid. Caso não ocorra uma saída, seria novo bid com participação da SET, mas acredita que essa alternativa não vai em frente. Uma vez vencida a etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contratação pela SET Brasil do restante das 21 sondas. Nesse caso, permanece a estratégia da Petrobras orientar SET para negociar 21 sondas com, aí tem umas siglas aqui, G/A, J, KF e EEP. Aí consta lá, mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. Não sei se o seu advogado já me mostrou esse e-mail antes, provavelmente sim, né? Se o senhor quiser dar uma olhadinha. Não. O senhor pode me esclarecer o contexto desse e-mail? Claro. Pode ver ele, pegar ele se quiser. Vamos começar por essa questão de... Pode ficar com o processo. Pode ficar aqui? Curado. Isso. Começar por essa questão da minha saída. Uhum. Eu já vinha querendo sair da posição Pode falar. do cargo de diretor há muito tempo. Eu cheguei a falar na época com o Vacari, esse meu interesse de sair da diretoria. Eu queria, nessa época eu já estava, 4/4/2011, já estava aposentado. Uhum. Eu tinha acabado de me aposentar. Então eu queria sair. Eu queria me dedicar à minha família, enfim. E houve um pedido, o Vacari foi portador de um pedido, olha, fique pelo menos até o término desse processo, que esse processo é importante para o país. Uhum. Foi nesse sentido que eu recebi o pedido e eu acabei aceitando. Falei, tá bom, então, acabando o processo, eu vou embora. E esse pedido veio de quem? Veio do Lula. E isso não estava relacionado também a esse sistema de arrecadação, do qual o senhor já participava? Não, nesse momento não. Não se falava em arrecadar com isso. Uhum. Tá. E essa conversa, os outros pontos lá com o Rogério Araújo? Eu tinha conversa com vários empresários e representantes Aham. de empresa. Ele estava passando a impressão que ele teve da minha conversa. Realmente, eu não sei exatamente o contexto, mas na época nós tivemos 2 modelos de contratação. Uhum. Um conduzido pela engenharia e outro, não sei se eu posso me alongar um pouquinho? Sim, sinteticamente não Sim, pode. tá bom. Um pela engenharia e outro pela área de exploração e produção. Sei. Existia uma divergência interna entre qual a melhor maneira de contratar sondas no Brasil. Uhum. O AIP, como é que ele sempre fez? Ele sempre afretou a plataforma. Vai no mercado internacional e diz, olha, eu estou precisando de uma plataforma. E faz a licitação, a empresa, normalmente uma empresa já operadora com experiência, participa da licitação, se ela tiver a plataforma, ela entrega a sonda, ou então ela vai construir. Com aquele contrato da Petrobras, ela levanta o financiamento, constrói a plataforma, a sonda, e vem para serviço para a Petrobras. Só que a exigência de construir no Brasil muda totalmente esse quadro. Porque nós estamos falando aqui de estaleiros que na época nós chamávamos de estaleiros virtuais. Não existiam estaleiros. Sim. E a engenharia defendia um outro modelo. Defendia o modelo da Petrobras contratar a construção, construir a plataforma, operar a plataforma. Ou a Petrobras contrata a plataforma, faz uma estruturação financeira, cria uma empresa financeira, passa para essa empresa a plataforma e essa empresa vai afretar para a Petrobras. Uma plataforma já pronta. Sei. E acabou, então, a decisão da diretoria foi ir para o mercado com essas 2 hipóteses. Sei. A Petrobras, a UIP, para contratar
o afretamento de até 19 unidades Uhum. e engenharia para contratar a construção de 7 unidades mais 2 unidades que seriam especiais, Uhum. com tecnologia especial. Então, as 7 mais 2 da engenharia, 9. Com as 19 do AIP, dariam as 28 sondas que eram objeto da Sei. decisão da diretoria. Só que, conforme esperado, o resultado da licitação das 19 sondas de afetamento, os preços vieram muito altos. Uhum. Então, quem defendia esse modelo achava que tinha como ficar negociando esse preço. E a gente tinha que dar um fim no processo. Então, eu defendia cancelar o processo das 19 e partir para o modelo proposto pela engenharia. Sei. E foi o que acabou acontecendo. A 7 está dentro desse contexto. Uhum. O que eu não entendi muito bem no e-mail, o senhor diz ali que a Petrobras irá orientar a SET a contratar os estaleiros X, Y e Z. Não, isso aí é ilação dele. Ah, Até porque também é uma coisa natural. Não tinha outros, não tinha estaleiro. Né? Esses estaleiros que ele está citando aqui não existem. Jurong não existia. Só existia, em termos de estaleiro, dos que foram contratados, o estaleiro Atlântico Sul, que ganhou as 7 plataformas, as 7 Sei. sondas que foram objeto da primeira licitação. O estaleiro da Queiroz Galvão e Camargo Correia, localizado em Pernambuco. O estaleiro foi criado para construir os navios da Transpetro. Sei. Então existia. Ele tem que adaptar o estaleiro para fazer a sonda, mas já existia a instalação. Fora esse estaleiro que participou do final de tudo, tem a Keppel, a Brasfels, Uhum. que é um estaleiro que tem uma vocação para construir não navios, mas semi-submersíveis. E fora isso aí, o estaleiro Enseada do Paraguaçu inexistia, a Jurong também não existia, ela foi fazer no Espírito Santo, e a Engevix já tinha uma estrutura, mas teria que ampliar para fazer a sonda. Mas por que ele diria isso no e-mail? Que o senhor teria dito a ele, que a Petrobras iria orientar? Porque essas pessoas vivem de vender informação. Ele vai, conversa com você, isso que nós estamos falando aqui é conhecimento público. Não é nada estratégico da companhia, que não tem outros estaleiros, isso que eu quero dizer. O mercado é restrito. Sei. Mas esses eram virtuais ainda, alguns deles. Por isso que eu estou dizendo. Ele sabe que os grupos estavam formando, existiam 3 grupos na Bahia que queriam fazer estaleiro, OAS, UTC e Odebrecht. Esses 3 grupos acabaram se juntando e fizeram o Iceara Paraguaçu. Nesse meio não tem novidade que o mercado não soubesse. E não tem nenhuma informação privilegiada. O senhor mencionou que o senhor João Vacari teria dito ao senhor que o senhor Antônio Palocci que estaria cuidando desse assunto. Por qual motivo? Ele esclareceu? Porque, segundo ele, o Lula teria designado o Palocci para cuidar desse assunto. Não me disse o motivo. Isso me surpreendeu, porque desde 2007 foi a primeira vez que isso aconteceu. Sempre o Vacari atuava independentemente do partido. Sim. Ele sempre definiu e tomou as decisões. O Vacari... E algum motivo para essa mudança que o senhor tenha tido conhecimento? Não, eu não tenho conhecimento do motivo. O senhor teve contato sobre esse assunto diretamente com o senhor Antônio Palocci? Não conversei sobre esse assunto com o Palocci. O senhor sabe de algum relacionamento do senhor Palocci com o senhor Ferraz? O Ferraz se vangloriava de ter estado em contato com o Palocci umas 3 vezes. 3, 4 vezes. Mas alguma relação? Assim como também falava que tinha estado com Lula. Mas alguma relação financeira? Eu acho que ele procurou o Palocci, aí a ilação da minha parte, não sei se cabe aqui. Não, se o senhor não sabe. Não sei, eu acho que mais para se manter na posição, tentar uma ajuda para se manter como presidente da SET. Depois que houve a sua prisão, nesse caso da Operação Lava Jato, houve algum desdobramento? Que sentido? Houve alguma... sei, ninguém lhe procurou para tratar desses assuntos, para conversar sobre isso? Não, senhor. Não?
Nunca mais tratei disso e nem quero. Tá certo, então. Eu vou passar a palavra então ao Ministério Público, eventualmente faço alguns esclarecimentos no final. Não, sem perguntas, Silêncio. O assento de acusação tem perguntas? Pode alcançar o microfone? Como é que eu faço? Pode continuar olhando para frente, não tem nenhum problema olhar para o advogado. Talvez, se fosse o caso, quisessem trocar de lugar com ele para ficar. Pode trocar de lugar com ele um pouquinho? Fica mais confortável. Boa tarde. É só uma pergunta relativa à Sete Brasil. O senhor participou da idealização e da criação da estatal? Desculpe, Da criação da Sete Brasil, o senhor participou das discussões e acompanhou isso de alguma forma? Não, Não participou? não. Então, o senhor saberia dizer se a empresa foi criada com o intuito de funcionar como um braço para a obtenção de pagamento de propina, de corrupção, ou se inicialmente ela foi criada como um instrumento legal? Não, ela foi criada como uma empresa para levantar recursos financeiros para viabilizar o projeto de construção de sondas no Brasil. Jamais houve a intenção dessa empresa gerar recursos indevidos. Outros defensores têm questões? Então a defesa do próprio advogado. Tenho algumas perguntas para a defesa, no sentido de que o senhor está disposto a colaborar. Eu pergunto o seguinte, o senhor disse agora há pouco que em 2007 o senhor conversou com o senhor João Vacari. Ele não era tesoureiro do partido, Perfeito. mas ele era vinculado ao partido. O Vacari, acho que ele é da criação do PT, salvo engano. Ele foi apresentado como um operador do partido. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. De quem? Interesse do presidente Lula, Que interesses eram esses? interesses políticos. O senhor, nesse tempo que o senhor esteve na Petrobras como diretor da área de serviço, o senhor falou que o senhor atuava em nome do Partido dos Trabalhadores. O senhor era reconhecido como isso. Dessa arrecadação que essa diretoria tinha, o dinheiro era destinado ao Partido dos Trabalhadores? Quem era a pessoa que responsável por arrecadar e levar esse partido? Como é que esse dinheiro chegava? Sempre através do tesoureiro. Começou com o Delúbio, depois Paulo Ferreira e depois o Vacari. E todos sabiam que esse dinheiro advinha das propinas pagas pelas empresas. Todos sabiam. Isso era notório no partido que ninguém desconhecia isso. Não, ninguém desconhecia. Vou falar sobre a questão agora do processo aqui. O Dr. Moro me fez uma pergunta. Se o senhor, após sua prisão, alguém lhe procurou. Eu vou fazer uma pergunta diferente para o senhor. No momento em que a Lava Jato começou a existir, que ficou claro, através do diretor Paulo Roberto, que essa investigação poderia alcançar partidos políticos, alguém lhe procurou para pedir que o senhor tomasse providências e evitasse que o senhor fosse surpreendido com documentação, alguma coisa desse tipo? Alguém fez antes da sua prisão? Eu tive, após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Um em 2012, um em 2013 e o último em 2014. Uhum. Nesse encontro de 2012, para mim ficou muito evidente, fiquei surpreendido com o conhecimento que ele tinha sobre esse projeto de sondas. Ele me questionou, só relembrando, eu já estava fora da Petrobras desde abril. Nós estamos falando disso aí já é julho, esse primeiro encontro se deu em julho de 2012, a meu pedido. Eu conversei com o Vacari que eu queria agradecer pelo período que eu passei na Petrobras. E ele começou a fazer algumas perguntas sobre a questão das sondas. Uma delas, por exemplo, é porque não tinha sido assinado o contrato ainda.
já que tinha sido aprovado lá em abril. Falei, presidente, eu nem sabia que não tinha sido, tô fora da empresa, não sei responder. Então, eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula, né, Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari. E na minha frente, poxa, ele está comandando tudo. O Vacari realmente era um braço que atuava para o Lula. Né? Aí teve um segundo encontro, que da mesma maneira ele fez perguntas sobre sondas, porque não estava recebendo até então, em 2013. Ele perguntou se eu sabia por que as empresas não estavam pagando. Eu não soube responder também, porque não acompanhava isso. E por fim, no último encontro, em 2013, em 2014, já com a Lava Jato em andamento, ele me chama em São Paulo. Eu tenho uma reunião no hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu entendi, mas o que eu ia fazer? Eu não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Mas nessas 3 vezes, ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Certo. Eu vou interromper um pouquinho aqui para botar mais áudio, retomando. Certo. Então, na ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Renato de Souza Duque, continuidade com a palavra da defesa do próprio acusado. Eu estou satisfeito, sim. Para esse processo, eu acho que bem esclarecido. E os outros fatos serão esclarecidos durante a colaboração. Muito obrigado. Certo. Só para esclarecer, quando foi esse último encontro que o senhor disse? Esse último encontro foi em julho de 2014. Foi aonde? Foi no aeroporto Congonhas, Hangar da TAM, isso? hangar da TAM. Eu tenho passagem, acredito que tenha infraero, que eu tive que me registrar para passar, para ir para o hangar. Mas quem lhe chamou foi o ex-presidente diretamente ou por intermédio de alguém? Por intermédio do Vacari. Do Vacari. As 3 ocasiões. Bom, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Eu comecei agradecendo e quero terminar agradecendo a oportunidade. Eu saio muito mais leve de ter falado. Eu sempre quis esclarecer. O que eu queria deixar claro, Meritíssimo, é que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor, nem o protagonista dessa história. Então, eu quero pagar pelo que eu fiz. Hoje, eu já estou há mais de 2 anos e 2 meses em prisão preventiva. Eu acho que tinha toda a razão
do receio de ter outras contas no exterior. Não sei, hoje, depois de tanto tempo, e com todos esses acordos internacionais que eu sei que o governo brasileiro tem com os governos estrangeiros, espero que essa dúvida que existia, com certeza cabível, tenha se dissipado. Sim. E eu quero me colocar à disposição, né, para esclarecer qualquer coisa, tudo que tiver ao meu alcance e a qualquer momento. Disponibilizar todas as provas que eu tiver. Ou seja, eu estou aqui para passar essa história limpo. Eu já, hoje, como eu falei, eu sou o preso com mais tempo. Isso tem a decorrência do sofrimento pessoal, mas principalmente o da família, né? Então, era isso que eu queria falar. Um último esclarecimento que me ocorreu aqui enquanto o senhor falava. O senhor teve encontros também com o senhor Antônio Palocci, no qual foram tratados esses assuntos relativos às sondas? Não, senhor. Esse assunto nunca tratamos. Tá certo. Então eu vou declarar encerrado esse depoimento. Podemos então interromper a gravação.